Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Frank Santos. Esse canal Geografia do Jogo, ele é utilizado para a gente conversar sobre futebol, especificamente sobre a participação do futebol cearense nas competições nacionais, regionais e locais. Eu, há mais de 10 anos, sou treinador de futebol, trabalho também com coordenação de projetos ligados ao futebol, tenho experiência no futebol profissional, no futebol da base, tenho experiência até no futebol feminino, no futsal. Então tem uma certa rodagem no futebol. E comento a cada partida, a cada rodada, as coisas que o futebol nos traz, tanto dentro de campo, tentando fazer uma abordagem mais técnica, mais tática, com a visão de um treinador da partida, como também te aborda questões da sociedade, questões de problemáticas que envolvem futebol, como já abordamos a questão das apostas, a questão da ingerência dos presidentes, diretores dentro da escalação, da contratação dos atletas, como já abordamos também a questão da violência, enfim. Como eu sou geógrafo de profissão, tenho um doutorado na geografia, que é uma ciência humana, social, a gente tenta fazer com que o futebol não seja apenas um esporte voltado a um espaço de jogo. A gente tenta trazer também o espaço do futebol dentro de um espaço social, de uma visão um pouco mais abrangente, que traga a história daquele grupo, que traga a história daquela cidade que está envolvida dentro do futebol, e a gente possa ter uma conjuntura mais complexa, que a gente chama de uma análise mais contextual, né? Nesse vídeo agora, eu quero falar de um contexto basicamente de resumo, Ceará e Fortaleza. Por que essa diferença entre esses dois times? Na minha opinião, o jogo dos dois, a parte tática dentro de campo, o princípio de cada time, tanto Ceará quanto Fortaleza, é até parecido. Tem muitas peculiaridades semelhantes. Mas por que essa diferença de colocação? Porque o Fortaleza tem o dobro de derrotas do Ceará. Por que o Fortaleza não consegue render o que se espera e o Ceará, ao contrário, tem até ido acima da expectativa? Por incrível que pareça, eu acho que o Ceará está mantendo na Série A o espírito de Série B. É um time formado por jogadores de mais força, mais aguerridos, mais voluntariosos, que tem uma dificuldade de elenco maior do que o Fortaleza. O Fortaleza é um time que tem um elenco mais qualificado, até por conta da condição financeira dos últimos anos que ele adquiriu jogando Brasileiro, Libertadores, etc. O Fortaleza tem um time até mais experiente, mais rodado. O Ceará tem um time um pouco mais jovem, ou pelo menos menos experiente nessa fase de competição e brigar lá pelas posições mais altas. Mas, de qualquer maneira, isso passa a ser um ponto negativo também, que o Fortaleza passa a ser um time mais envelhecido, mais conhecido pelos adversários do que o próprio Ceará. O Ceará, ele quase que foi remontado completamente nesse começo de ano. Léo Condé, tanto o Léo Condé quanto o Vojvoda, eles têm um time na palma da mão. O Vojvoda está há muito tempo, mas ele não teve muitas mudanças nos últimos 2 anos. Enquanto o Léo Condé, apesar também de estar no Ceará desde o ano passado, ele perdeu grande parte do seu elenco principal, principalmente no ataque, né, com o Eric Puga, o Saulo Mineiro, e o sistema defensivo, e teve que remontar em mais da metade da equipe. Então, essa remontagem torna o Ceará um pouco mais surpreendente. E esse espírito aguerrido faz com que o Ceará busque aquele golzinho no final, aquele golzinho no começo, quando a torcida do Ceará, que é muito inflamante, não sei nem se existe essa palavra, mas ela inflama o time do Castelão ou no Presidente Vargas, e termina fazendo com que o time vá para frente, faça um gol e segure as pontas, né? E tem segurado das duras penas. O Ceará tem levado muita pressão no final do jogo, como o Fortaleza também. Outra semelhança entre eles é essa, são 2 times que jogam dando a bola para o adversário. São 2 times que preferem jogar reativamente, roubando bola e chegando ao ataque com velocidade, do que propriamente propondo o jogo. É óbvio que no Campeonato da Série A tem times mais qualificados, mais fortes, e é difícil um time como Fortaleza, Ceará, coordenar, comandar as ações do jogo o tempo todo. Mas o Fortaleza conseguiu isso em muitos jogos do ano passado, mesmo com times que estavam à frente dele na classificação. Mas esse ano não tem conseguido, o Fortaleza está faltando inspiração. Enquanto o Ceará está sobrando transpiração. Mas, taticamente, veja só, o Fortaleza joga com um centroavante, muitas vezes o Lucero,
e um ponta do lado. Falei, joga no 3-5-2, né? O Pikachu fazendo de um lado, às vezes o Pacheco ou o Diogo do outro lado, e na frente, ou Marinho e Davidson, ou Breno Lopes e Lucero. Em geral, o Vojvoda tem jogado como um centroavante e um jogador de velocidade. E o Ceará também. O Ceará joga num 4-2-3-1, mas que vira um 4-3-3 ou até um 4-4-2. Quando o Pedro Raul tem a opção de jogar com o Pedro Henrique, que é mais rápido de um lado, ou do Galhardo do outro. Em geral, os dois quase nunca estão na mesma jogada. Por quê? Porque como o Ceará joga roubando a bola, tanto o Pedro Henrique como o Galhardo estão voltando com o lateral. Então, aquele lado que rouba a bola termina indo para o ataque com o Pedro Raul, enquanto o outro fica um pouco mais atrás, vindo no rebote. Então, esse 4-3-3, ele, na reação de roubada de bola e transição, ele termina indo com dois atacantes e a importância da chegada de um meia. Coisa que nem Ceará e nem Fortaleza estão conseguindo ter. Um meio-campista que chegue junto com o ataque. Acho que o Condé poderia usar mais o Ailo no lugar do Mugni ou até o Lourenço. O Ailo, ele é melhor finalizador porque ele encosta muito no atacante, ele pisa dentro da área do adversário, tanto que é oportunista, faz alguns gols nessa condição. E o Lourenço é aquele jogador que tem uma finalização melhor, que chuta mais fora da área, enquanto o Mugni é mais um articulador. O Mugni é o jogador dali das bolas paradas, escanteios, tanto que tem muitas assistências, mas a maioria por causa dos escanteios. Será é forte na bola aérea com seus zagueiros e com o Pedro Raul. E o Fortaleza também. Ele muitas vezes usa o Marinho por dentro, fazendo ali uma diagonal na individualidade. Tem usado o Caleb também compondo junto com os dois volantes como meia, mas eu acho que o melhor meio do Fortaleza é o Pochettino, que é pouco usado. Então, tanto Ceará quanto Fortaleza tem essa semelhança. Então, são times que estão com dificuldade de achar o meia atacante ideal para chegar junto do centroavante e dos pontas. São times que têm sistema defensivo de jogadores mais fortes, mais viris, mais táticos. Né? Fortaleza às vezes varia um pouquinho com o Davi Luiz e o Mancha, que já são jogadores mais técnicos, mas em geral o Ceviche, o Tite, são jogadores de mais força, assim como o Marlon e o William Machado também. Quando a gente vai pesar na balança, os times Ceará e Fortaleza têm muitas semelhanças. E por que essa diferença? Justamente pelo lado aguerrido do Ceará, ele está conseguindo se superar em campo mais que o Fortaleza. Não vamos esquecer, pessoal, que nós já estamos entrando no mês 5. Então eles começaram a trabalhar em dezembro para janeiro. São 5 ou 6 meses de trabalho, onde eles fizeram uma pré-temporada para chegar bem no final do campeonato local, e depois tem um nívelzinho de suportar o desgaste físico e depois tem a queda. E eu acho que os dois times daqui estão enfrentando essa queda, por isso que sofrem tanto no final da partida. O Ceará tem um banco mais frágil do que o Fortaleza, mas compensa isso na correria, na vontade e na luta. O Fortaleza tem um banco melhor, mas está perdendo na inspiração, na falta de força do elenco como um todo. O Fortaleza tem até um desgaste psicológico maior, porque vem numa fase ruim desde perder a final do Campeonato Cearense. Então a pressão termina dificultando. Mas é normal esse desgaste físico. Além desses 5 meses de trabalho, os times estão participando de mais de uma competição. Os times nordestinos, eles não só jogam em temperaturas mais elevadas e mais desgastantes, eles também treinam em temperaturas muito desgastantes durante o dia, de manhã e à tarde. Isso desgasta mais o atleta. E eles têm viagens mais longas ao sul do país. Então, é normal que o Ceará e Fortaleza estejam sofrendo bastante com essa questão física. Espero, então, que tanto o Vojvoda quanto o Condé, que são bons treinadores e têm o elenco na mão, possam ter reforços. Fortaleza para dar uma rejuvenescida, talvez trazer jogadores um pouco diferentes do que ele tem, e o Ceará para trazer jogadores parecidos com o que tem. Trazer jogadores suplentes ou que briguem por uma posição mais parecidos com os que tem. O Ceará não tem reservas para o Fernando Sobral, para o Dieguinho, o Ceará não tem reservas para o William Machado e o Marlon da mesma né, condição técnica. Então, eu acho que os dois times cearenses precisam muito dessa parada técnica e até lá vão sofrer um pouquinho. Então, Fortaleza precisa ser um pouquinho mais raçudo,
talvez dar uma pressãozinha no campo de ataque, depois voltar bem para a marcação. Porque às vezes fica naquele meio do caminho. Nem é um time que pressiona, nem é um time que baixa. O Ceará já é um time que baixa muito e às vezes dá demais a bola para o adversário e termina sofrendo. Então, eu acredito que Ceará e Fortaleza, eles vão melhorar na segunda fase do campeonato. Esperamos que o Ceará se mantenha entre os 10 e o Fortaleza consiga algumas vitórias para poder entrar com gordurinha nessa segunda volta. Acho que os times cearenses vão brigar ainda entre os 10 colocados desse campeonato brasileiro. Entre semelhanças e diferenças, as duas equipes são bastante competitivas. Fica a dica.